Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rede Previdência. Eu me chamo Cirlei Braz Vengenoski Rechetelo e estou aqui com vocês todas as terças-feiras às 8 horas da manhã no programa RPPS de A a Z. Lembre de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações e de curtir este vídeo. É um simples procedimento para você e muito importante para nós, para que continuemos aqui semanalmente trazendo notícias e novidades do mundo do RPPS. Está se comentando muito nas redes sociais e na internet a respeito da PEC dos precatórios. Tanto assim que o próprio Dr. Ricardo vem trazendo aqui com excelência e acompanhando a votação da PEC, que é a PEC 23/2021 na Câmara dos Deputados, que segue para o Senado para aprovação. E aí nós vamos aqui então observar que a PEC dos precatórios ela vai muito além da extensão da possibilidade de prorrogação de prazo dos precatórios pelos entes, ou então a possibilidade de parcelamento daqueles que são considerados os super precatórios. No âmbito do regime próprio de previdência social, por exemplo, está se buscando com a aprovação dessa PEC dos precatórios, de uma possibilidade de aumentar o número de parcelas quando o ente estiver com dívidas previdenciárias, ou seja, aumento o número de parcelas do parcelamento das dívidas previdenciárias, tanto de dívida dos entes dos municípios e estados com o regime próprio de previdência social, como também com o regime geral de previdência social. Já existe uma PEC que estava tramitando na Câmara dos Deputados prevendo essa situação, e o que ela aconteceu? Ela embarcou de carona, aí passou então a integrar a PEC 23 de 2021. E aí nós vamos então explicar para vocês então de que forma isso, se aprovado, acontecerá. Então hoje os regimes próprios de previdência social podem parcelar em até 60 vezes os seus débitos previdenciários. Com a aprovação da PEC dos precatórios passará, como eu já disse, a 240 meses. Então, a justificativa é que vai dar um fôlego aí para as finanças municipais e estaduais. Eu até tenho aí a bandeira de que, como bem prevê aí essa justificativa, de que o tesouro deixou de ser tesouro há muito tempo. Então, o argumento e a justificativa é que vai dar um fôlego para as finanças. E então, os entes, municípios e estados poderão investir mais naquilo que eles consideram que são despesas de prioritárias, que são saúde e educação. E aí eu faço também uma observação. A aposentadoria e pensão por morte é também uma despesa prioritária, né? E como eu sempre falo, a aposentadoria é sonho do servidor, do cidadão brasileiro, e não se pode brincar com esse sonho. Além do que, é uma garantia à subsistência dos dependentes quando há o óbito e então se paga a pensão por morte. E aí, então, com relação então, a essa situação, 240 meses. Todos os municípios poderão parcelar, aumentar o número de parcelas quando tiver os débitos previdenciários? A resposta é não. Na PEC 23 está previsto que somente poderão aderir a este novo e amplo parcelamento os entes que comprovarem já ter aderido à reforma previdenciária, estendendo então na sua lei local as mesmas regras que a emenda 103 trouxe para os servidores federais. Ou seja, os municípios e estados que quiserem aumentar o número de parcelas no parcelamento das dívidas previdenciárias terão que ter aderido à reforma previdenciária. Terão que ter feito o dever de casa, terão que ter feito a reforma previdenciária na sua lei local. Além disto, precisarão comprovar que aplicaram as alíquotas, né, que já era uma obrigatoriedade anterior e a grande maioria já assim o fez, porque senão vai ficar sem o certificado de regularidade previdenciária. Deverão também comprovar que restringiram os benefícios à aposentadoria e pensão e que não mais pagam os benefícios que são os benefícios assistenciais, né? Mas isso também, a grande maioria já fez o seu dever de casa. E por fim, que então implementaram a Previdência Complementar.
previdência complementar é esta, cujo prazo terminou no sábado agora. Então, era uma obrigatoriedade dos municípios e dos estados criarem a previdência complementar, e o prazo que a emenda 103 deu era de 2 anos e o prazo expirou no sábado, no dia 13. Então, vejam bem, além de cumprir esses requisitos, que é ter aderido às regras de previdência instituídas pela emenda 103 para os servidores da União, comprovar ter criado ter criado a previdência complementar, comprovar ter reduzido os benefícios para tão somente aposentadoria e pensão e comprovar ter, através de lei local, definido a alíquota de 14% para os servidores e para o ente federativo. Então, todos esses requisitos deverão ser comprovados e também é muito importante observar que deve haver no ente, tanto nos estados e nos municípios, uma lei que autorize, então, esse parcelamento em até 240 meses. Então, aí está se criando uma grande expectativa para os gestores e para os prefeitos e para os governadores, da possibilidade de aumentar aí o número de parcela no parcelamento das dívidas previdenciárias. Então, se criou uma enorme expectativa em cima da PEC dos precatórios, que é a PEC 23 de 2021. Vamos continuar aí ligados nas novidades. O Dr. Ricardo tem trazido de forma imediata, muitas vezes assim até ao vivo, acompanhando aí a votação. Vamos continuar aí no canal Rede Previdência, acompanhando toda a tramitação da PEC 23 no Senado. Até terça-feira que vem, com mais notícias e novidades do mundo do RPPS.